Nessa aula, nós vamos ver a técnica da destilação. Este é um processo físico de separação de misturas homogêneas. Esse processo consiste basicamente na vaporização de um líquido por aquecimento, seguida da condensação do vapor formado. Ao aquecermos um líquido puro, o comportamento da pressão de vapor do líquido em diferentes temperaturas descreve uma curva de equilíbrio líquido-vapor. Vejam que a pressão aumenta exponencialmente com a temperatura em um líquido puro. O líquido entra em ebulição quando essa pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, que é de 760 milímetros de mercúrio. Nesse gráfico, nós vemos 3 líquidos diferentes com diferentes pontos de ebulição. Aqui temos o éter dietílico, o etanol e a água com seus respectivos pontos de ebulição. Os equipamentos e vidrarias utilizados nos 3 tipos de destilação só diferem pela coluna de fracionamento, que é exclusiva da destilação fracionada. A montagem e desmontagem das aparelhagens podem ser vistas neste vídeo. A destilação simples é utilizada na purificação de líquidos de suas impurezas não voláteis ou na separação de líquidos miscíveis que tenham diferenças de ponto de ebulição acima de 50 graus Celsius. Essa destilação, ela utiliza um único ciclo de vaporização-condensação, e por isso é que ela não é 100% eficiente na separação de 2 líquidos. Na foto, nós vemos o detalhe da condensação do vapor no bulbo do termômetro. Isso permite conhecer a temperatura de ebulição de um líquido. Aqui temos o exemplo de uma destilação simples, onde o líquido é aquecido numa manta. Ele tem pérolas de vidro para evitar a ebulição tumultuada. O líquido está entrando em ebulição, está subindo. O termômetro começa a marcar a temperatura do vapor. O líquido começa também a condensar aqui no bulbo. Numa temperatura que fica estável, temos que o vapor começa a condensar no condensador, formando já um líquido que desce pelo condensador e é recolhido neste balão. Nós temos que o gotejamento tem que ser lento. Essa saída lateral é para não deixar o sistema fechado e ela pode ser ligada a uma bomba de vácuo quando se quer fazer a destilação a vácuo. Os principais usos da destilação simples são para a concentração de álcool a partir de fermentados, obtenção de água destilada e purificação de reagentes e produtos. Nessas fotos temos a purificação do benzaldeído, que está impuro, através da destilação simples, e vemos que, após a destilação, as impurezas são concentradas no balão de destilação e no destilado vemos o benzaldeído puro, que é um líquido incolor. A lei das pressões parciais de Dalton diz que, em uma mistura de 2 líquidos, cada componente exercerá sua própria pressão de vapor. E quando a pressão total chegar a 760 milímetros de mercúrio, ocorrerá a ebulição. Porém, no caso de líquidos miscíveis, temos que considerar também a composição da solução, ou seja, a fração molar de cada componente. E esta é a lei de Raoult, onde nós temos aqui que a pressão total depende das pressões de vapor vezes a fração molar de cada um dos componentes. Dessa forma,
Tanto o comportamento de cada componente na solução sob aquecimento, que é a curva do líquido, quanto a do vapor, que é a curva do vapor, podem ser descritas também por uma exponencial em um gráfico da fração molar com a temperatura. Nesse gráfico, traços horizontais e verticais descrevem etapas de vaporização-condensação, denominados de pratos teóricos, que permitem o enriquecimento do componente mais volátil. Nesse exemplo, começamos com uma mistura de 80% de tolueno e 20% de benzeno. Na temperatura de 100 graus Celsius, a mistura entra em ebulição, mas a concentração do vapor é de 55% de tolueno e 45% de benzeno. Isso mostra que, após a primeira vaporização, a proporção do componente mais volátil aumenta e o menos volátil diminui. Na destilação fracionada, são utilizados 2 ou mais ciclos de vaporização-condensação sucessivos. Esses ciclos ocorrem nas colunas de fracionamento e cada ciclo representa um prato, ou seja, uma destilação. Esse exemplo mostra uma coluna de Vigreux com 5 pratos teóricos. A destilação começa com uma mistura de 80% de tolueno e 20% de benzeno. Após as 5 microdestilações, ou seja, ciclos de vaporização e condensação, vaporização, condensação, aqui nós vemos a vaporização e a condensação dentro da coluna de fracionamento. O vapor que chega no alto da coluna contém 1% de tolueno e 99% de benzeno. Então, desta forma é que conseguimos separar os dois componentes dessa mistura, através das múltiplas microdestilações que ocorrem dentro da coluna de fracionamento. Porém, existem desvios nas soluções ideais, que chamamos de misturas azeotrópicas. O azeótropo é uma mistura líquida com ponto de ebulição constante e que se comporta como um líquido puro. Observe que, independente da composição da solução, ela sempre ferve conduzindo ao azeótropo como componente mais volátil. Nesse exemplo, se partirmos de qualquer proporção de etanol e água, sempre teremos como líquido mais volátil o azeótropo, pois o ponto de ebulição dele é mais baixo do que cada um dos componentes. Agora eu vou mostrar a aplicação do azeótropo. Os azeótropos são úteis na remoção de água formada em reações. Na reação de esterificação, a remoção da água aumenta o rendimento da reação, pelo princípio de Le Chatelier. O azeótropo formado pela água, tolueno e etanol entra em ebulição a 74,4 graus Celsius. E então ele sobe e vai até o condensador, onde os vapores estão condensados e são recolhidos aqui no Jean Stark. O azeótropo, quando chega à temperatura ambiente, ele se quebra e a água, que é mais densa, ela se separa do tolueno e fica nessa parte inferior. O tolueno, ele vai aumentando de volume e retorna para o balão.
Dessa forma é que se faz a separação da água do meio reacional. Com isso, conseguimos aumentar o rendimento do éster, pois o equilíbrio vai tender para os produtos com a retirada da água. A destilação a vácuo ou pressão reduzida. Nessa destilação se acopla um sistema de vácuo à saída lateral do conector de vácuo, permitindo um ponto de ebulição mais baixo, pois a pressão interna do sistema está reduzida. Essa destilação é útil para destilar líquidos com ponto de ebulição acima de 150 graus Celsius. Aqui temos o rotoevaporador. O rotoevaporador também é uma destilação a baixa pressão e é utilizado principalmente para separar sólidos dissolvidos em solventes orgânicos. O sólido permanece no balão de amostra e o solvente, depois de destilado, é recolhido neste outro balão. O nomograma é utilizado para saber o ponto de ebulição de um líquido em uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Por exemplo, um líquido que tenha ponto de ebulição 320 graus Celsius a 760 milímetros de mercúrio, digamos que essa pressão seja reduzida para 1 milímetro de Hg. Com essa nova pressão, nós traçamos uma reta que passa pela escala C até a B e na escala A nós descobrimos qual é a temperatura de ebulição deste líquido, que no caso aqui vai ser de 102 graus Celsius. Para este mesmo líquido, se baixarmos a pressão para 0,1 milímetros de mercúrio, vamos traçar uma segunda reta que vai deste ponto, passando pelo 320, e descobrimos que a nova temperatura de ebulição é de 65 graus Celsius. Um dos usos da destilação fracionada é no refino do petróleo. Aqui temos o exemplo de duas torres de destilação fracionada. A primeira funciona a pressão atmosférica e a segunda a pressão reduzida. Na primeira são obtidas desde as frações mais leves, como o GLP, até o óleo diesel. Os óleos mais pesados são fracionados na segunda torre, onde a destilação é feita sob vácuo devido aos elevados pontos de ebulição desses óleos lubrificantes.